Dificilmente a gente imaginaria que o cheiro de formol, sabe, aqueles laboratórios escuros, tempestades elétricas e pedaços de corpos costurados, tivessem qualquer relação com a Bolsa de Valores de Wall Street Aham, com certeza. ou com frotas de navios cargueiros, intervenções militares ao redor do globo. Tipo, quando a gente pensa no clássico Frankenstein, a imagem imediata é a do puro terror gótico, né? Sim, aquela coisa pra se ler numa noite fria com um chá. Exatamente. Ninguém espera que o monstro seja, na verdade, um manual disfarçado sobre a estrutura da economia global contemporânea. Pois é, e essa separação entre a literatura de ficção e a realidade geopolítica é um reflexo muito natural da forma como a gente consome histórias. A gente coloca em caixinhas, né? Exato. A gente tende a isolar o romance lá no século XIX, tratando a obra, no máximo, como um alerta moral. Tipo um alerta filosófico sobre a arrogância do homem tentando brincar de Deus com a ciência. Mas aí que tá. É justamente essa parede entre a ficção científica e a realidade que o nosso mergulho de hoje vai tentar derrubar. E vai ser um tombo e tanto. Nossa, vai mesmo. A gente vai explorar as ideias de um artigo acadêmico fascinante e, olha, profundamente provocativo. Ele foi publicado na revista Monchoros e é de autoria do pesquisador Marcelo Duarte. Um texto incrível, diga-se de passagem. Muito. A missão dessa nossa investigação é explorar uma tese super ousada. A ideia de que a obra-prima da Mary Shelley não é só um conto de horror. Aham. O texto propõe que a gente leia o livro como uma alegoria colossal, sabe? Para o nascimento do capitalismo, a colonização das Américas e a ascensão dos Estados Unidos como uma força global desenfreada, que, olha só, foi originalmente fabricada pela Inglaterra. O que esse ensaio faz é pegar a bancada ensanguentada do Dr. Frankenstein e transformar num mapa histórico e geopolítico incrivelmente preciso. E isso ajuda a decodificar até as notícias, né? Sim, ajuda a gente a entender até mesmo as manchetes internacionais que lemos hoje de manhã. Certo, mas antes da gente dar esse salto para dentro da teoria, eu preciso fazer um aviso de navegação bem importante para quem nos ouve. Fundamental. Porque o artigo usa uma lente teórica fortemente carregada, tá? Ele faz críticas contundentes ao sistema capitalista, ao imperialismo e se apoia de forma declarada em pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels para montar essa análise. E a gente precisa pontuar nossa posição nisso. Com certeza. O nosso objetivo aqui não é de forma alguma tomar partido político. A gente não está endossando nem rejeitando essa visão econômica. Exato, a gente está aqui como guias. Isso. A nossa função é mapear, de forma neutra e imparcial, as conexões brilhantes que o autor construiu. Traduzir essas ideias para que a nossa audiência possa refletir sobre a genialidade da literatura sob uma ótica totalmente nova. E manter essa neutralidade é essencial para que a gente possa admirar a arquitetura do argumento, sabe? Afinal, a gente está falando de interpretar o mundo moderno através dos olhos de uma autora do passado. Certo, vamos desempacotar isso, porque isso me leva à primeira grande dúvida. A gente está falando de uma jovem britânica lá no início do século XIX. Aham, a Mary Shelley. Como é que ela conseguiu enxergar as engrenagens do neocolonialismo e da economia moderna com tanta clareza, a ponto de codificar isso tudo num monstro de 2,5 metros? Então, a resposta para isso está na paisagem que a Mary Shelley observava pela janela. Ela não vivia numa bolha romântica e pacífica, tomando chá com biscoitos. Não era um cenário tranquilo, né? Nem um pouco. O mundo dela estava literalmente e figurativamente em chamas. O artigo do Marcelo Duarte contextualiza esse ambiente histórico de uma forma muito rica. O que estava acontecendo de tão intenso na época? A França, por exemplo, que é separada da Inglaterra por um canalzinho de nada, ainda estava fervendo com os resquícios brutais da Revolução Francesa. O autor ressalta como a burguesia francesa instrumentalizou as massas esfomeadas. Instrumentalizou como? Usando os mais pobres quase como carne dilacerada, sabe? Carne de canhão mesmo, para derrubar a nobreza e tomar o poder. Nossa, carne dilacerada. Essa metáfora já começa a revelar o material de trabalho do nosso laboratório. Sim. E o ambiente era de pura convulsão. Do outro lado do Atlântico, a Revolução Americana de 1776 já tinha abalado a ordem mundial. O Napoleão estava lá reescrevendo as fronteiras da Europa com sangue.
E na Inglaterra mesmo. No próprio quintal dela, a Revolução Industrial estava transformando seres humanos em engrenagens de fábrica. Alienação total. Exato. Ela testemunhou miséria extrema, as primeiras greves, aquele céu escurecido pela fuligem das chaminés e o contraste bizarro disso tudo com o discurso dos cientistas e da elite que prometia uma sociedade utópica. Então ela não precisava inventar muita coisa, a barbárie estava na cara dela. Pois é. A Shelley não precisou de uma bola de cristal, ela simplesmente dissecou a lógica de poder e de exploração que já estava operando bem ali, em volta dela. Então, se o laboratório onde o monstro foi costurado não é um porão mofado na Suíça, qual é o endereço real dessa sala de cirurgia na nossa analogia histórica? Onde é que isso aconteceu? O ensaio localiza esse laboratório no Oceano Atlântico. O oceano inteiro? Sim, englobando todo aquele período entre os séculos XV e XVIII. E o cientista vestindo o jaleco sujo de sangue, o ambicioso Dr. Victor Frankenstein, é ninguém menos que a coroa inglesa. Olha, a Inglaterra como o cientista insano é uma premissa fortíssima. Mas como o autor ilustra a montagem desse corpo? Porque no livro o Victor passa meses invadindo cemitérios, roubando pedaços de cadáveres e ossos para montar aquele ser gigante, né? Sim, e na tradução geopolítica do autor, essas partes mortas são os territórios e os povos do Novo Mundo. Ah, entendi. As colônias. Isso. Depois de resolver a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra entra de forma muito agressiva na expansão marítima. Ela começa a disputar espaço com a Espanha, Portugal e a França. O famoso jogo dos impérios. Exatamente. A coroa inglesa começa a usurpar terras, praticar pirataria, que era tipo institucionalizada, e a extrair riquezas sem limites. E o texto é muito enfático num ponto bem pesado. Qual ponto? A costura dessa nova sociedade na América do Norte exigiu o extermínio trágico e sistemático dos povos indígenas locais. O custo humano das peças? Sim, a Inglaterra juntou pedaços de colônias tomadas de outras potências europeias, ela enviou colonos, usou a trabalho escravizado de forma massiva e simplesmente varreu populações nativas do mapa. Esse foi o processo real de dar vida à criatura. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Por quê? Porque no romance original, o Dr. Frankenstein tem um delírio de grandeza que é quase, sei lá, romântico. Ele genuinamente acredita que está vencendo a morte. Aham, ele acha que está salvando a humanidade. Exato. Ele acha que está criando uma espécie superior, linda, que vai abençoar ele como um pai criador. A Inglaterra realmente tinha esse projeto de fundar uma sociedade utópica nas Américas? Ou o artigo diz que isso era só um jogo bruto de extração e pirataria? O que é fascinante aqui é como o texto expõe essa dualidade de forma brilhante. Existia, de fato, a justificativa intelectual da época, sabe? Aquela coisa do iluminismo, do positivismo. O fardo do homem branco, aquela história. Bem isso. O discurso oficial europeu era de uma missão civilizatória. Eles vendiam a ideia de exportar o progresso, a ciência e a religião para formar sociedades avançadas. Então eles acreditavam na própria mentira, de certa forma. Sim, o criador britânico realmente imaginava estar moldando um filho amistoso e subserviente, um filho que garantiria sua riqueza e o seu poder imperial de forma imortal. Um filho que fizesse todo o trabalho sujo, mas que sentasse à mesa de cabeça baixa. Perfeito. O problema, segundo o artigo, é que todo esse verniz iluminista escondia um projeto hegemônico, muito conservador e etnocêntrico. A elite inglesa, igualzinho ao Victor Frankenstein, foi completamente cegada pela própria ambição. A arrogância do criador. Exato. Eles acharam que podiam controlar as forças brutais que eles mesmos desencadearam, acreditaram que tinham domínio absoluto sobre aquele material humano e territorial todo. Até o momento em que, na mesa de cirurgia de proporções continentais, a criatura finalmente abre os olhos. E aquele olho amarelo e assustador. Isso. No livro, é nesse segundo exato que a ilusão de controle desmorona. O cientista entra em pânico e foge. Trazendo isso para o nosso mapa geopolítico, esse despertar violento seria a independência. Com certeza. O despertar em 1776 é o momento da ruptura inevitável. A criatura acorda. A criatura se levanta, percebe a sua própria força colossal e exige existir por conta própria. Ela se volta contra o Criador. E a análise do autor
nos lembra que essa criatura não acorda numa paz tranquila. Ela é fundamentalmente instável. Ela já nasce cheia de cicatrizes. Sim. O artigo destaca como as contradições internas desse novo ser geraram conflitos sangrentos desde o início. A exemplo da Guerra Civil Americana, ali na década de 1860. Uma guerra travada dentro dos próprios órgãos do monstro. Além disso, o texto aponta o racismo e a segregação estrutural não como meros acidentes de percurso. Eram parte do projeto. Eram parte do código genético da criatura. Populações negras e indígenas eram vistas ativamente como infortúnios a serem eliminados ou dominados. A violência dos métodos de colonização ingleses permaneceu viva, pulsando dentro do comportamento da nova nação. Tem um detalhe literário genial que o autor resgata do livro. Depois que o monstro foge do laboratório, ele se esconde num galpão, lembra? E ele aprende a ler, a falar e a pensar, observando uma família de camponeses. E adivinha de onde é essa família? Na obra da Mary Shelley. Da França. É uma família francesa. Pois é, a analogia histórica aí é impressionante. A França teve um papel crucial na educação e na consolidação da independência americana. Sim, o Marquês de Lafayette e tudo mais. Historicamente, os franceses forneceram o apoio logístico, financeiro e militar necessário para os americanos derrotarem os ingleses. O monstro foi, digamos assim, alfabetizado politicamente pelas ideias que circulavam entre os inimigos do próprio criador. É como se os pais construíssem um robô gigante de combate para proteger a casa e, de repente, o robô começasse a ter aulas de filosofia com o vizinho rival por cima do muro. E aí ele decide exigir as chaves da casa. Mas me tira uma dúvida sobre a dinâmica deles. Por que a criatura fica tão violenta e ressentida com o criador? O autor mergulha fundo nessa psicologia. O monstro anseia ser como o criador. Ele quer se reproduzir, quer colonizar, quer expandir sua influência e ter aquele poder imperial. Ele quer sentar na cadeira do pai. Só que quando a Inglaterra percebe o tamanho da criatura que gestou, a reação instintiva é tentar contê-la. Rola um abandono sutil, uma segregação diplomática. A velha rejeição. O criador tem pavor do próprio reflexo distorcido. Exato. E o reflexo é a chave aqui. A premissa é que a violência, o narcisismo, a frieza não surgiram do nada na criatura. Esses traços foram herdados do próprio projeto imperial inglês. Tal pai, tal filho. Quando o monstro se sente rejeitado, ele aplica a mesma crueldade implacável que sofreu. Os Estados Unidos, nessa leitura, absorveram toda a lógica predatória da Europa. Só que eles elevaram isso a uma potência industrial e territorial que a Inglaterra jamais conseguiria frear. E essa pulsão por reprodução e expansão da criatura nos leva direto para o núcleo econômico do ensaio. Porque, pelo que eu entendi, a escala aumenta muito agora. Totalmente. A briga deixa de ser só entre duas nações. Isso desencadeia a tese econômica central do artigo. O monstro não é mais só um país. Ele se torna o próprio sistema que engole o mundo. É o momento em que o texto do Marcelo Duarte traz para a mesa aqueles conceitos mais densos do Marx e do Engels que a gente mencionou lá no começo. Ele descreve a transformação do Frankenstein norte-americano no centro de comando do capitalismo global. Certo, então eu vou precisar que você me ajude a decodificar essa parte. O vocabulário acadêmico pode ficar um pouco árduo. Claro, vamos lá. O artigo fala muito sobre dois conceitos: a alienação do trabalhador e a fetichização do produto. Como exatamente essa alienação opera, tanto na história do livro quanto nessa teoria econômica global? A alienação, de forma simples, descreve a desconexão, entre o ser humano e aquilo que ele está produzindo. Tá, me dá o exemplo do livro primeiro. Se a gente olhar para o Victor Frankenstein, quando ele está criando o monstro, ele se tranca no laboratório, ele para de escrever para a família, ele não dorme, ele não come direito. Ele vira uma máquina. Ele se desumaniza completamente. Ele não pensa na ética, nas emoções ou nas consequências do que está fabricando. Ele só quer a linha de montagem funcionando para finalizar aquele produto. Entendi. E como o autor traz isso para o mundo real? O autor correlaciona isso diretamente ao trabalhador no sistema capitalista. Sob essa lógica, o ser humano é reduzido a uma ferramenta. Ele fica alienado do valor moral e do propósito do seu trabalho. O foco é só gerar excedente para a máquina maior. O trabalhador vira só a agulha que costura,
sem ter ideia do que está costurando. Exatamente isso. Tá, alienação eu entendi. E a tal da fetichização do produto? Como é que uma criatura ou um sistema vira um fetiche? Fetichizar um produto significa atribuir a uma mercadoria poderes quase mágicos, como se aquele objeto tivesse vontade própria e fosse superior a quem o fabricou, entende? Tipo quando a gente acha que o mercado tem sentimentos? O mercado está nervoso hoje? Perfeito, ótimo exemplo. No momento em que a criatura do Victor ganha vida, ela deixa de ser um experimento submisso. Ela passa a ditar as regras. O Victor passa o resto da vida dele só reagindo ao monstro, sendo chantageado e perseguido por ele. O produto passa a escravizar o produtor. Isso. Na geopolítica, o artigo propõe que o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, se tornou esse fetiche global. O sistema neocolonial foi criado pelas nações imperiais para gerar riqueza, mas a estrutura cresceu tanto que assumiu vida própria. E agora a criatura destrói o que não atende aos interesses dela. Sim. Hoje, a economia de mercado dita as políticas de Estado, exige intervenções, derruba governos. A Inglaterra Imperial, que foi a criadora original, agora é apenas uma sombra. Virou coadjuvante. Uma sombra controlada pela sua própria invenção, obrigada a se curvar ao monstro. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque eu quero jogar uma provocação no caminho dessa teoria com base no que a gente leu. Manda. O texto reitera várias vezes que a criatura e o sistema capitalista são intrinsecamente irracionais e incontroláveis. É um ponto-chave. Mas olha só, o neocolonialismo, as sanções econômicas, a diplomacia armada, tudo isso não exige um planejamento absurdamente calculista e frio. Os corredores de Washington ou de Wall Street não parecem estar fora de controle? Sim, parece tudo muito engravatado e organizado. Exato. O sistema é realmente um monstro batendo a cabeça nas paredes, fora de controle, ou ele usa a máscara do caos só para manter o domínio absoluto sobre as massas? Se conectarmos isso com um cenário maior, a gente esclarece esse aparente paradoxo. A provocação toca no ápice da tese do autor. A percepção de que existe um controle racional com leis, bancos mundiais e tudo mais é parte da ilusão. É só o disfarce da criatura. Sim, a criatura demonstra ter controle sobre si apenas como um disfarce para manipular o Criador e o mundo. As leis e os dispositivos de controle social existem para gerenciar as massas incontroláveis, mas no núcleo do sistema, os próprios idealizadores perderam as rédeas. Porque é incontrolável se eles ditam as regras. Porque a lógica fundamental do sistema é a ambição excessiva e o narcisismo. É uma força instintiva e cega por expansão infinita num planeta com recursos finitos. O conto de fadas do crescimento infinito. Que está matando o próprio corpo que a hospeda. Nossa, é um jogo psicótico, então. Totalmente psicótico. Ninguém, nem o Criador, nem a criatura, tem o controle real sobre as consequências. Diante de crises climáticas globais, colapsos financeiros, fica claro que a criatura obedece apenas ao próprio instinto de devorar e crescer. Essa imagem de uma marcha implacável destruindo tudo nos empurra direto para o horizonte gelado do fim do livro. A reta final. Sim. Porque o reconhecimento de que ninguém está no controle absoluto nos força a olhar para o desfecho dessa caçada, lá no Ártico. Os capítulos finais da Shelley são de uma força melancólica imensa. O Dr. Victor Frankenstein morre de exaustão a bordo de um navio no gelo, sem nunca conseguir consertar o erro dele. E o monstro? O monstro invade o navio, faz um lamento bizarro sobre o corpo do Criador e então salta pela janela. Ele avança em direção à escuridão congelada, prometendo construir sua própria pira funerária para sumir para sempre. O detalhe crucial aí é que a Mary Shelley nunca nos mostra um monstro morrendo de fato. Ele só desaparece na névoa. Um final bem ambíguo. O que essa ambiguidade diz sobre o futuro incerto da criatura norte-americana e capitalista, na visão do ensaio? O autor propõe duas interpretações bem distintas para esse final no gelo. A primeira leitura é da autodestruição orgânica. Como seria isso?
Sugere-se que a criatura irá colapsar sob o peso da sua própria violência expansiva. Por pura incapacidade de ter empatia e autocrítica, ela vai continuar consumindo recursos e provocando exclusão até exaurir as condições da própria existência. Ela vai derreter junto com o mundo que ela mesma devastou. Exato. Essa é a primeira via. Uma implosão. E qual seria a segunda interpretação do autor? A segunda leitura é a da dissimulação e pulverização. O monstro não morre lá no Ártico. Na verdade, ele dissimula a própria extinção e abandona sua forma física colossal para se dispersar. Como um vírus. Isso. Ele se espalha pelas outras culturas e sociedades. O autor usa uma imagem poética muito forte. Ele diz que a criatura cria uma constelação de espelhos, refletindo imagens distorcidas e narcisistas. É como um espelho gigantesco que despenca e quebra. Aham. O monstro original pode até desaparecer no gelo como uma entidade única, mas agora cada caco espalhado pelo mundo reflete um pequeno Frankenstein capitalista. Cada corporação, cada indivíduo alienado. Pensando em quem nos ouve agora, na rotina diária, como o pessoal pode aplicar essa visão gigante no dia a dia, sei lá, na hora de ler as notícias internacionais? Isso levanta uma questão importante, sabe? A grande utilidade dessa lente crítica é nos ensinar a enxergar padrões estruturais, em vez de ver as coisas como eventos isolados. Dar um passo para trás e olhar a pintura inteira. Exato. Quando a gente lê sobre uma nova guerra tarifária ou sanções aplicadas a países periféricos, a proposta do texto é que a gente não interprete isso como meros tropeços políticos. O que a gente deve ver, então? A gente passa a enxergar os solavancos desesperados de uma criatura monstruosa que está tentando manter a sua hegemonia no topo da cadeia, as mortes, literais e simbólicas, os descartes de populações. Não são defeitos do sistema. Não são falhas. São o metabolismo do monstro, funcionando perfeitamente, ignorando qualquer consequência destrutiva para garantir a própria manutenção. É uma perspectiva que definitivamente tira o chão, mas amarra perfeitamente todos os pontos da nossa investigação de hoje. Foi uma jornada intensa. Muito. A gente viu como a literatura gótica da Mary Shelley não previu só o perigo da ciência, mas previu magistralmente a ascensão geopolítica dos Estados Unidos, a decadência colonial da Inglaterra e a transformação do capitalismo numa criatura colossal, alienante e disfarçada de progresso, mas fundamentalmente incontrolável. É o poder da boa literatura, né? Ela sobrevive aos séculos porque aquelas estruturas de dominação que ela denuncia continuam aí só trocando de roupa. E para encerrar de vez, eu quero deixar uma reflexão perturbadora, inédita, construída em cima dessa lógica toda. Opa, lá vem. Pensa comigo. Se a Inglaterra criou os Estados Unidos a partir da ambição e de partes fragmentadas do mundo, Certo. e os Estados Unidos se tornaram um monstro que superou e assombrou o seu criador, o que será que o nosso Prometeu moderno está criando hoje? Nossa. Que a criatura atual, através dos algoritmos e das IAs, já está costurando cegamente o novo monstro de amanhã? Uma inteligência que vai tornar o criador obsoleto. Isso. E a pergunta final é: quando esse novo monstro acordar, para qual horizonte de gelo seremos nós forçados a fugir? Uau. Um encerramento assombroso, totalmente alinhado com o que a gente discutiu. A história da ambição humana e da tecnologia sempre arranja um jeito de se repetir. É bom a gente ficar de olhos abertos. Agradeço muito por nos guiar pela complexidade dessa obra hoje e pelas conexões teóricas brilhantes. Eu que agradeço o convite, foi um mergulho excelente. E para quem acompanhou a jornada com a gente até aqui, o convite permanece o mesmo. Continuem questionando as narrativas invisíveis que moldam o nosso mundo, não aceitem a superfície das coisas. Um grande abraço e até o nosso próximo mergulho.